em termos filosóficos, porque, citando, nós estamos a falar em prazer sexual, se vocês já vão compreender que tipo de prazer é que estamos a falar. O prazer é uma escolha absoluta pela sua própria essência. Ora, neste seguimento, e uma vez que o humano busca naturalmente o prazer, deveria ser orientado para que não buscasse qualquer tipo de prazer, como se pode verificar na situação que segue. Ou pode dizer-se que os prazeres se distinguem quanto à sua forma específica. Uns são os que têm uma origem nobre, outros que têm uma origem vergonhosa. Portanto, há prazeres relativos à excelência e que até potenciam a mesma, e prazeres que corrompem a alma, uma origem vergonhosa. Ou seja, para Aristóteles, embora o humano busque naturalmente o prazer, buscando o prazer por si mesmo, ele não deveria buscar qualquer tipo de prazer. Estamos a falar, portanto, de uma orientação ética para o prazer. Acredito que a ética nicômaca é também uma ética do prazer, entre aspas. Continuando, já sabemos que há prazeres nobres e prazeres vergonhosos, entre aspas, mais uma vez. Mas o prazer não se divide apenas nessa espécie de dualidade, também se divide entre os prazeres relativos à percepção e os prazeres relativos à contemplação, tal como se pode compreender da citação que segue. Todo e qualquer campo perceptivo tem um prazer que lhe corresponde, tal como o pensamento teórico e a contemplação têm os seus prazeres específicos. A atividade que chega à máxima completude é que dá um prazer extremo. Na segunda frase, podemos compreender a forma como Aristóteles identifica o nível de completude de uma atividade com o prazer que a mesma provoca. Estamos, portanto, sempre a falar da importância do prazer para a vida humana no sentido geral, pois, citando, ora, é o prazer que leva as atividades a um máximo de completude, e assim também é a vida pelo qual todos os humanos anseiam. Como referi anteriormente, o humano busca naturalmente o prazer, ele anseia naturalmente o prazer. O que importa, seguidamente, é que seja bem orientado para o efeito, o que deve ser pensado com perspectivas pedagógicas, uma vez que até para consequências laborais, o mesmo prazer que pode levar à desonra e até à desgraça, pode também levar à excelência. Pois, citando, quem exerce a sua atividade com prazer obtém a respeito de cada tarefa um mais alto grau de discernimento e rigor, como é o caso dos que se tornaram competentes em geometria pelo gozo que sentem em resolver problemas geométricos. Retira-se daqui a importância de incentivar a autoconsciência em termos pedagógicos, pois aquele que tem prazer naquilo que faz precisa, em primeiro lugar, de saber aquilo que lhe dá prazer, uma vez que a realização de prazer irá potenciar a competência da respectiva atividade, pois o geómetra que se torna competente é principalmente aquele que tem prazer em resolver problemas geométricos. Acredito que isto se deve aplicar à vida no sentido geral. O objetivo seria levar o humano a um maior grau de felicidade, através da realização de atividades bem-aventuradas que lhe dessem um maior grau de prazer. Isso não levaria apenas a um maior grau de completude, levaria também a um maior grau de autenticidade, como se pode retirar da citação que se segue. Seja uma única ou mais do que uma as atividades em que o humano se exprime na sua possibilidade extrema de completude e bem-aventurança, serão autenticamente humanos aqueles que elevem as suas atividades a um maior grau de completude. Para Aristóteles, há uma profunda identificação da excelência com o prazer na realização das atividades bem-aventuradas, mas também uma profunda identificação dessas mesmas atividades com o prazer, como se a atividade, a excelência e o prazer fossem uma só coisa. Voltando a citar, os prazeres, contudo, estão tão próximos das suas atividades que parecem ser indissociáveis delas, de tal sorte que se pode duvidar se a atividade não será o mesmo que o prazer. Ora, no entanto, tal como referido anteriormente, dentro dos prazeres que não se enquadram necessariamente nas atividades vergonhosas e honrosas, há uns superiores aos outros. Os do pensamento teórico são superiores ao grau de pureza aos prazeres das sensações. Estamos a falar, portanto, no prazer da contemplação, da contemplação intelectual. É comum para muitos pensadores da filosofia ocidental, nomeadamente para um tipo povilânico, uma desvalorização intelectual dos prazeres da carne, ou mesmo da sensibilidade perceptiva, como se pudesse ser ilusório ou perverso. Portanto, para o filósofo Stagira, a felicidade estaria principalmente centrada na atividade intelectual contemplativa, uma atividade que, tal como o prazer, seria escolhida segundo si própria, como expõe na citação que segue. É evidente que temos de supor que a felicidade é uma certa atividade das que são escolhidas segundo si próprias enquanto fins e não das que são meios para quaisquer outros fins. Porquanto a felicidade não carece de nada, basta ser si própria. Esta é uma citação muito conhecida. Aristóteles, em Ética Nicômaca, com o objetivo de chegar à felicidade, culminando no livro 10º, o principal livro a abordar este mesmo tema, afirma aquilo que acredito que são as suas 4 realidades fundamentais para a felicidade: a excelência, hábito, prazer e filosofia. E porquê filosofia? Responde parcialmente a esta questão na citação que segue.
Nós pensamos também que a felicidade tem de estar misturada com o prazer, porque a mais agradável de todas as atividades que se produzem de acordo com a excelência é unanimemente aclamada como a que existe de acordo com a sabedoria. Parece então, pois, que a filosofia possui a possibilidade de prazer mais maravilhosa que há em pureza e estabilidade, e é compreensível pensar-se que fluir de conhecimentos é mais agradável do que passar de campo a procurar. Mais uma vez, a contemplação intelectual. Neste caso, contemplação filosófica de saber. Interessante que, se formos à raiz etimológica da palavra filosofia, encontramos a palavra amor, filos, e a palavra sabedoria, sofia. Trata-se de um amor que se sente pela sabedoria, mas também de um prazer que se sente ao contemplá-la. Percebe-se facilmente a relação que Aristóteles tinha com a contemplação, compreendendo-se a filosofia de Platão, principalmente diante da ideia que tinham do divino, dos deuses. A atividade dos deuses seria essencialmente contemplativa. Essa não seria apenas a diferença entre os homens e os deuses, pois seria também entre os homens e os animais. Os animais não poderiam ser felizes por causa da incapacidade contemplativa. Vemos por isso quase um fundamentalismo da contemplação, entre aspas. Um endeusamento da atividade contemplativa, entre aspas outra vez. A atividade contemplativa aproximaria o homem dos deuses, enquanto aproximaria também da felicidade, segundo Aristóteles. Mas se nós retirarmos a um ser vivo a possibilidade de agir e mais ainda a possibilidade de produzir, o que é que lhe resta senão a atividade da contemplação? Assim, a atividade de Deus, distinguindo-se pela sua ventura, terá de ser a da contemplação. Assim, quanto maior for a profundidade da contemplação, mais intensa será a felicidade. Termina assim o resumo da obra. Passa então à segunda parte do seminário, em que seleciona algumas citações da obra e reflete acerca das mesmas, na perspectiva contemporânea e pedagógica enquadrada naquilo que se pretende com o estágio de integração e investigação, a perspectiva sobre a felicidade. Então eu retirei alguns textos, fundamentos que eu achei muito interessantes, da obra Ética Nicômaco, e vou falar agora, criei alguns textos, envolvi algum trabalho para refletir acerca deles. Faz parte também do resumo da obra, que tem tudo a ver com a obra. Então, a primeira citação, que se uma pessoa procurar na internet, a felicidade não se encontra nos bens exteriores, tem uma forma própria de ser compreendida. Mas já como a pessoa procura Aristóteles, a filosofia e a felicidade, uma pessoa encontra facilmente, a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Também encontrei uma vez numa escola de condução, uma citação de Aristóteles foi, que eu também vou abordar aqui, que é a prática leva ao hábito e o hábito leva à excelência. Então uma pessoa vai encontrando citações de Aristóteles em vários sítios. E esta é uma que se conhece muito, a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Também não se encontra na sorte, porque está centrada na própria individualidade, entre aspas. Então uma pessoa vai encontrando algumas citações de Aristóteles no cotidiano. Então eu vou passar a ler o texto que eu ouvi acerca desta citação. Só ler um bocado. Aristóteles, cito Platão, um dos grandes filósofos da humanidade, é uma das figuras principais da filosofia ocidental no discurso acerca da felicidade. Aristóteles, que identificava a ética com virtude, com ações virtuosas, com excelência, via a felicidade como algo prático e também como um fim em si mesmo. A felicidade seria viver bem, seria agir bem, mediante aquilo que se considerava virtuoso para a alma, dependendo da pessoa que a procurava como um fim completo, um fim supremo, valia por si mesmo. Aristóteles pensava, e muito bem, no meu entender, a felicidade como algo autossuficiente. Apesar da consciência do fator sorte, principalmente para o âmbito da saúde, nos dias de hoje já não se vê da mesma maneira, as maiores realizações da felicidade relacionadas com a virtude do pensamento e do caráter não dependeriam desse mesmo fator. Absolutamente. Aqui devemos enquadrar também a contemplação intelectual, a contemplação da alma, como eu falei há bocado. O antigo povo helénico valorizava tanto o intelecto que contemplava o seu exercício, a sua realização, no enquadramento do estudo teórico, por exemplo. Talvez inspirados nas belas paisagens que ainda hoje existem na Grécia e Roma antigas. Eu tive um professor Anselmo Borges, que ele uma vez nos levou a uma aula eu estudei em Coimbra, lá no parque, e ele estudou grego, eu acho que ele falava grego, e ele deu-nos uma aula lá a contemplar a paisagem do parque lá de Coimbra, não me lembro do nome, e do Parque Botânico, eu morava lá. E ele falava que talvez a filosofia grega valorizava muito a contemplação, porque só quem foi à Grécia e à Roma antigas consegue perceber as paisagens naturais que aquilo tem. E ele falou que talvez se inspirassem na vontade de falar em contemplação nessas paisagens fantásticas que já existiam na altura. Paisagens naturais. Então agora vou voltar. Estamos a falar, portanto, de uma felicidade profundamente relacionada com uma prática em si mesma, não com algum outro fim. Uma felicidade que quase se baixa na prática da virtude, da excelência, da ética.
Por isso é que não depende de fatores externos, veja exteriores. E o que é que a filosofia milenar de Aristóteles tem contemporâneo para os dias de hoje? Muito. Apesar da extrema belicidade que se pode encontrar nos povos mais antigos, as pessoas tendem a procurar a felicidade fora de si mesmas, longe de si mesmas. O materialismo e o consumismo exacerbado e a falta de contemplação intelectual, de gosto pelas artes, pelo estudo e pela literatura, criam pessoas vazias. Ser feliz é fazer algo que devolve felicidade no próprio ato, não se identificando com algo exterior, como, por exemplo, as compensações de vazio interior relacionadas com o consumismo e materialismo exacerbados. As pessoas precisam de ganhar gosto pelo estudo, pela cultura, pelo conhecimento, pela consciência, pela autoconsciência. Precisam de ganhar gosto pelo exercício que é a autodescoberta, não apenas pelas consequências que isso traz, mas também pelo exercício em si, virtuoso e ético. Para um antigo povo helénico, o estudo era tão importante que se via como uma atividade meio humana e meio divina, mas numa perspectiva em que o estudioso deveria ser feliz por estudar, enquanto estudava, pois realizaria uma atividade nobre, virtuosa. Se voltarmos ao axioma da filosofia budista, em que a causa do sofrimento é a ignorância, ao pensarmos com Aristóteles, não se trata apenas da necessidade da resolução de alguma forma de ignorância que levaria à felicidade. A própria busca, o próprio ato, o próprio estudo deveria já contribuir para a felicidade, sendo já um ato em si de felicidade. Trata-se, fazendo esta relação, de um ato que em si deveria devolver a felicidade com um objetivo que deveria ser alcançar a felicidade, na constante resolução da própria ignorância. Creio que é sempre pertinente estabelecer relações entre diferentes filósofos, uma vez que isso se completa. Temos muito para aprender com os antigos, temos muito para aprender com Aristóteles. A relação que estabelece entre a ética, a virtude e a felicidade mostra-se bastante contemporânea. Não se trata apenas daquilo que se deverá fazer para se poder ser feliz. Trata-se também daquilo que, ao já estar a fazer, já está a devolver felicidade, no ato que se senta no presente. Claro que para o filósofo da gira, a prática levaria ao hábito, por sua vez levaria à excelência, daquilo que se poderá chamar de virtude. Voltando ao aforismo titular, Aristóteles não nega a necessidade dos fatores externos quando privilegia o estudo, pois estamos a falar de um filósofo que incentivava o meio termo, a harmonia, a justa medida. Acho bastante interessante a relação que se pode estabelecer entre uma das figuras máximas da filosofia ocidental e uma das filosofias orientais mais influentes. Para a felicidade é preciso ir buscar o melhor que o Oriente e o Ocidente têm para dar. Da combinação nasce algo extraordinário. Então agora vou analisar outra situação. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Estamos a falar na virtude moral, por exemplo. Na filosofia conhecemos a ética de Aristóteles como a ética da virtude, ora a ética da excelência, estabelecendo uma grande relação entre a excelência e a felicidade. Aristóteles chega a considerar que a felicidade é ter o que fazer, também ter algo que amar e algo que esperar, vendo a felicidade como um ato, mas um ato virtuoso, relativo à excelência. Ora, se estamos a falar em filosofia aplicada, filosofia prática, tendo como objetivo máximo a felicidade, Aristóteles chega a ser quase literal. O estudo de Aristóteles, claro que numa perspectiva contemporânea, mostra-se fundamental para o pragmatismo felicitário, pois centra a felicidade na ação humana, e pragma, entre outras coisas, significa ação, significa prática, enquadrando-se depois no âmbito da eficiência, eficácia, típicos de metodologia da ação. Portanto, uma ação voltada para objetivos, para resultados que se encontrarão no futuro, mas vendo sempre a felicidade como um fim em si mesmo, como visualiza o filósofo da gira. E o que é que estas perspectivas aristotélicas têm de contemporâneo? Quase tudo. Principalmente quando notamos uma tendência para o imediatismo e uma necessidade de incentivar pedagogicamente atos, práticas e hábitos que levem à paz interior, que acho que é um pormenor muito importante, fundamental para a saúde e felicidade. Porquê imediatismo? Por vezes as pessoas querem coisas rápidas demais, fast food em termos de resultados. Se as coisas não são rápidas e não acontecem à primeira, desistem logo. Por vezes até interpretando textos e notícias no básico exercício hermenêutico, ficando-se pelas respostas e conclusões mais rápidas, fáceis e confortáveis. Vê-se a forma como as pessoas interpretam notícias nas redes sociais, por exemplo. No imediatismo intelectual inconsciente, o que poderá trazer consequências nocivas a médio e longo prazo. Não fazem aquilo que gostam nem investem em projetos que trariam muita realização pessoal porque implicam um investimento contínuo, um processo demorado, preferindo apenas coisas mais imediatas, esquecendo-se que a prática leva ao hábito e o hábito leva à excelência. As grandes conquistas na vida, até mesmo em desenvolvimento pessoal, precisam de investimento diário, precisam de dedicação. Só assim se desenvolve e alcança a virtuosidade e a excelência. E isto aplica-se a quase todas as áreas da vida. E quanto à paz interior, creio que é de senso comum que uma pessoa sem paz nunca conseguirá ser feliz. E estamos a falar acerca de felicidade, é muito importante ter isso em atenção. E como se consegue paz interior? Paz na própria vida. Só através de um trabalho diário, só através de uma dedicação diária, só através de um hábito que leva à excelência da paz, digamos assim, numa linguagem esotérica.
recomendando a meditação, por exemplo. Pessoas que vivem com alguma forma de imediatismo, entre aspas, experimentando a meditação e não correndo bem, desistirão à primeira. Mas para chegar à excelência da meditação é preciso prática, é preciso desenvolver um hábito. Falo aqui na meditação, pois acredito que é uma das formas terapêuticas mais eficazes para se trabalhar a paz interior, que é diferente da paz social, mas é importante trabalhar-se a paz social de dentro para fora e não apenas de fora para dentro, ou seja, a sociedade com o indivíduo. Estamos a falar de uma individuologia. Paz interior. E voltando à linguagem aristotélica, fazendo um paralelismo, na perspectiva em que a felicidade é um ato, poderá ser também um ato em que se medita, com excelência. Isto é de extrema importância em termos pedagógicos. Pensar a paz interior individual é também pensar